Renato, gravando aqui. Bom, um bom dia a todos. São 9h11. Estamos dando início aqui a essa reunião da Comissão de Educação, Lazer, Turismo e Meio Ambiente, sendo realizada junto ao Conselho Municipal de Educação, aqui na presença do Cássio e da André. Cumprimentar aqui o Alexandre, o vice da comissão, né, Alexandre? O vice-presidente dessa comissão. E já de pronto dizer que essa reunião se faz necessária posterior a uma reunião que foi solicitada aí pela associação, onde a gente discutiu alguns pontos da educação, e no momento eu julguei que seria necessário a gente discutir também esses mesmos pontos com o CME, que é o Conselho Municipal da Educação. A gente já vem se conversando bastante, de outras formas também, em outras reuniões, sobre alguns assuntos que tocam a educação nesse momento de pandemia, que se faz super necessário discutir o assunto, e, de fato, agora é uma forma da gente conseguir formalizar essas questões, e o próximo passo seria, depois dessa conversa, levar algumas coisas para o Paulo, na intenção de trazê-lo aqui na comissão também. Bom, eu eu gostaria primeiro de dizer, então, que eu separei aqui 3 assuntos, mas que se alguém quiser acrescentar um assunto, não tem problema nenhum, mas são assuntos que também foram colocados na nossa primeira reunião lá com a associação, e a primeira delas foi referente à comissão, né, para discutir a volta às aulas, que foi criada pelo Departamento de Educação, em que cada escola formou uma comissão, e em segunda também foi formado uma comissão maior aí junto com o departamento, e houve um problema na eleição desse processo. E acho que seria interessante que a gente pudesse aí passar a palavra para o Cássio e para a Andréia para entender a visão deles sobre o assunto, como eles acham que está sendo feita essa condução, e assim a gente amadurece como a comissão pode trabalhar o tema. Cássio, seja bem-vindo, André, seja bem-vinda. Fiquem à vontade. Bom dia a todos aí. Sim, foi feita essa comissão. Eu entraram em contato comigo, né, para a gente poder mandar um representante do conselho. E eu acho importantíssima, né, a reunião, essa comissão. Só que eu acho que ela tem algumas falhas, na minha opinião. Eu entendo que nesse momento de pandemia, é uma coisa que eu tenho falado muito, inclusive nas reuniões do CME, que eu entendo que a gente está com um problema de prazos, né? Porque a gente, assim, um dia a gente está na letra A, no dia seguinte já está na letra Z, né? A coisa tá indo, é muito rápido. Então, eu entendo que os prazos, em função da pandemia, acabam sendo um pouquinho mais curtos, porque tem que ser tudo muito, muito a toque de caixa, infelizmente. Mas isso não quer dizer que a gente tem que fazer, seja de forma errada ou de forma, entre aspas, mal feita, enfim. Dá para fazer a coisa, mas eu concordo que tem que ser rápido. Mas eu acho que tiveram algumas falhas, sim, na composição, também, eu concordo. Uma coisa que eu reclamei, porque o que eu entendi dessa comissão foi que seriam feitos pequenas comissões nas próprias unidades escolares, que aí teriam professores, gestores, pais de aluno, e depois nessa comissão maior iriam algumas pessoas. E eu tinha entendido de uma forma diferente. No entanto, até quando eu recebi o convite e tudo mais, veio de uma forma diferente, ficou muito confuso até para entender. No entanto, que eu tive que ligar lá para o departamento para tentar entender. Então, assim, nessa comissão maior, por exemplo, não iam ter pais. Eu tô na comissão de pais de aluno, eu entrei, eu fui eleito, tá? Foi feita uma reunião e eu fui eleito pelos próprios pais de alunos da escola, tá? Foi feito via online. Os pais que estivessem interessados em participar deram o nome, e aí os outros demais pais votaram. E o que eu achei estranho é que os pais não vão participar dessa comissão maior. E é uma coisa que eu sempre falo, eu já falei contigo, que o lado maior dessa história
são os alunos. A gente tem 12 mil alunos e a gente tem 1.200 professores. Então, assim, só professor decide, só departamento... Não, acho que a gente tem que ouvir o representante desses 12 mil, né? E isso eu senti falta nessa comissão. Porque exatamente os pais, a grande parte dos pais que eu percebi na reunião da escola do meu filho, e eu entendo que a gente tem realidades diferentes, por isso que eu acho que é importantíssimo a gente ter pais nessa reunião, nessa comissão, porque a gente tem as escolas centrais e as escolas rurais, são realidades extremamente diferentes. Então, você vê que eu vejo pais falando, quero meu filho na escola. Eu vejo pais falando, eu quero meu filho na escola porque eu quero que ele está perdendo conteúdo, ele tá... E eu vejo pais falando, eu não aguento mais meu filho em casa. Você tem todo tipo, aí você tem pais falando, meu filho não volta para a escola enquanto não tiver vacina. Então você tem várias opiniões diferentes de pais e a gente não vai nessa comissão maior, não vai ter essas opiniões, que eu acho que são importantíssimas. Mesmo que algumas opiniões a gente não concorde com essa de, pô, não aguento mais meu filho em casa, quero meu filho na escola. Não é, na minha opinião, não é a maneira correta, mas é uma opinião de um pai, ó. Ele tem o direito de ter essa opinião. Então, assim, eu acho que essa comissão é importantíssima, eu acho que tem que ser discutido, e tem que ser discutido por todos que fazem parte disso, e por todos que vão ser afetados por decisão A ou B, se volta ou se não volta. Então, eu senti muita falta dessa participação dos pais, e, de repente, até dos próprios alunos. Por que não? Ah, eles são menores de idade, mas por que não a gente não ouvi-los? Talvez possa ser interessante a gente também ouvir os alunos. Enfim, então essa é a minha opinião em relação à comissão. Acho que ela é importante. Tiveram erros, sim, e eu acho que ainda tem alguns erros que precisam ser resolvidos. Eu não sei se o André tem algo mais a dizer, enfim, ou já passo a palavra aí para vocês. André, fica à vontade, tá? Tudo bem? Bom, vamos lá. Eu vou passar a palavra, perguntar, na verdade, se o Alexandre, ele quer falar alguma coisa. Fica à vontade, Alexandre. Bom dia a todos. Eu fiz um requerimento em fevereiro sobre algumas perguntas relacionadas ao Covid-19 e à volta às aulas e também ao Plano Nacional de Alimentação Escolar. A primeira pergunta: a Prefeitura tem conhecimento das recomendações do FNDE para execução do PNAE, em face do retorno presencial às aulas? Então, o que foi falado? Foi falado que tinha todos os conhecimentos, a resposta. Os atuais gestores têm conhecimento das recomendações do FNDE, juntamente com o Departamento de Educação e Divisão de Alimentação Escolar, onde estão elaborando planos de ação pautados na cartilha Recomendações para a Execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar no retorno presencial às aulas durante a pandemia. Em caso positivo, informar se todas as recomendações estão sendo atendidas pelo município. Os gestores do município estão buscando aplicar as recomendações elaboradas na cartilha, em consonância. Na quarta pergunta, relacionar todas as medidas de segurança implementadas nas escolas em relação à alimentação escolar. As implementações serão de acordo com a cartilha fornecida pelo FNDE. Então, o plano estava pronto, né? Falando sobre alimentação escolar. E também fiz um outro requerimento falando sobre a volta às aulas. E também a resposta foi que já estava pronto o plano de volta às aulas. E depois surgiu isso que o Cássio falou, essas comissões aí emergenciais que foram feitas em cima da hora, mandado para as escolas, para que as diretoras mandassem sugestões para que isso fosse feito. Eu acho incoerente. Uma hora ele fala que já está tudo pronto, vai seguir o plano nacional, e de repente vocês fazem pressão e eles, de uma vez por todas, querem fazer
com que isso funcione às pressas. E às pressas não dá certo, a gente já está há 1 ano nessa pandemia, já teria que ter feito essas comissões, como o Cássio falou, trazendo os alunos, trazendo os pais dos alunos, fazendo comissões amplas dentro das escolas, né? Porque a gente tem que caminhar todos juntos, não adianta ficar pessoas isoladas dando as ordens. Então, se é uma coisa que todos têm que caminhar nesse sentido juntos, tem que ser feito amplamente, eu concordo com o Cássio. E pais dos alunos, eu sou pai de aluna, eu não quero colocar minha filha, por enquanto, dentro de salas de aula, mesmo que os professores ainda não estão vacinados. Eu acho que ainda é muito prematuro fazer isso. Tem alguns pais com muito medo. Alguns pais querem se livrar dos filhos, isso é nítido. Quer que coloque, que fique por lá, para que aprendam. Mas será que vai aprender com qualidade e com segurança? Essa é a minha dúvida. Você me permite só fazer um comentário nessa fala do Alexandre? Posso interromper? Então, vamos lá. Só para te falar, o ano passado, tá, a gente foi feita, também tardiamente, essa comissão. Existia essa comissão, que tinha representante, inclusive, da Câmara, da Comissão de Educação, que, se não me falha a memória, eu ia ter ouvido na época. Eu cheguei em uma das reuniões, depois eu parei de ir na reunião, por alguns motivos específicos, que não vem ao caso agora, mas, enfim, aí depois parou. Não teve mais essa comissão. Então, já teve, sim. E eu concordo quando o Alexandre fala que, assim, você tem o plano pronto. Depois do plano pronto, vamos ouvir as pessoas, realmente fica esquisito. Uma coisa que eu posso falar assim, esse plano, se existe esse plano, o CME, o Conselho Municipal de Educação, não viu, não recebeu, não participou da confecção para elaborar, enfim, o que quer que seja. Então, o CME não participou e não está sabendo. Então, era só isso que eu queria inserir, que já tivemos essa comissão ano passado, mas que esse ano voltaram agora, enfim, dessa maneira. Posso complementar? Não, eu gostaria de complementar, Alexandre, desculpa. Complementando a fala do Cássio, na verdade, nós, enquanto CME, nós fizemos uma solicitação via ofício que o Departamento de Educação mandasse, né, todo o planejamento, o plano de ação deles. Mandamos, cobramos, e eles não mandaram nada para a gente. Não obtivemos resposta, né? Então, eu acredito que esse plano não exista, não, tá? Tá. Vou complementar em relação ao Cássio. Eu fiz um outro requerimento pedindo as atas do que foi feito o ano passado, junto com essa comissão intersetorial. E até agora não tive resposta, porque o meu requerimento foi aprovado, mas vai ter dilação de prazo, então isso leva mais de 60 dias para que volte a resposta aqui, porque é tanto tempo para confecção, depois mais o que a gente já sabe o que acontece. Então, eu estou aguardando as atas do ano passado para ver se tem algumas medidas que sejam válidas e que possam entrar nesse plano atual. Mas o que o Cássio falou é verdade. Na Brasital, teve reuniões, tem as atas desse plano intersetorial. Né, Alexandre, que além da resposta do requerimento que virá naturalmente, a gente possa cobrar esse plano quando a gente tiver a presença do Paulo aqui na comissão, que eu não sei se ele respondeu já o ofício, né, mas em tese já está marcado. Claro que foi um convite, mas eu espero que ele aceite. E, enfim, naturalmente a gente acabou chegando na segunda pauta, né, que estava também ligada à primeira, que além de discutir a comissão, era discutir esse sistema que a gente está hoje em recesso. Eu até gostaria de entender o posicionamento também de vocês em relação ao recesso escolar. Eu vi que alguns criticaram, alguns foram favoráveis, entenderam as ressalvas da pandemia, mas eu acho que é interessante a gente tocar nesse assunto. E também a volta às aulas, que está entrando em debate de novo agora que a gente saiu da fase emergencial para a fase vermelha.
Eu mandei já ofício, isso já faz um tempo, a primeira vez que a gente entrou em fase vermelha pedindo que o Guto não permitisse que as escolas funcionassem, e o CME também fez essa intervenção, né? Então, acho que talvez é um tema que a gente possa discutir, e acho também que até seria justo, talvez a comissão mandar um ofício reforçando e cobrando a resposta do requerimento do Alexandre. Mas é isso, vamos para esse tema agora, sobre a volta às aulas. Não sei se o Alexandre quer falar, complementar alguma coisa. Pode falar. A pandemia tem mudado justamente por causa das variantes e também pela pequena vacinação, o foco, né? As doenças estão atingindo muito mais as crianças agora e jovens de 20 a 29 anos. Só no estado de São Paulo morreram mais de 160 pessoas de 20 a 29 anos só no mês de março, e coisa que não existiu em 2020. Foi o maior mês de mortalidade. O que tem acontecido? Os jovens, não digo as crianças, mas os jovens adolescentes, eles têm se exposto mais e têm trazido a doença para dentro das casas. Imagine dentro de um ambiente escolar. As crianças, elas não têm distanciamento social, podem usar máscara, elas conseguem usar máscara, mas o distanciamento social, elas vão sentar juntas, elas vão se abraçar. Então, esse é o grande mal. E junto com as professoras, sem a vacinação, é um risco para a professora também. Acho que a gente deve aguardar uns 14 ou até 3 semanas a vacinação desses profissionais e que ela se estenda para professores de idade mais nova. Agora são até os 50 anos, né, que vai ser a vacinação. Que se pudesse o governador do estado, ou mesmo o prefeito, puxar essa vacinação para as professoras um pouco mais jovens, para que o ambiente escolar seja mais seguro. Eu acho que não só professores, né, todos os integrantes da educação básica, né, diretores, merendeiras, faxineiras. Eu acho que a gente deveria fazer com que a escola se tornasse um ambiente seguro. Para o conselho, vocês, não sei se o Cássio ou o André querem falar, não sei quem quer falar primeiro. Bom, eu vou ser breve, eu também vou deixar para a André, porque além dela ser a vice-presidente do conselho, ela também é professora, então ela talvez aí tenha um conhecimento de causa que nós não temos, de estar presente na escola, eu acho que é até importante a fala dela. Eu penso muito na matemática da coisa, tá? Eu não sou da saúde, mas acho que hoje acabamos todos sendo um pouquinho da saúde, a gente começou a entender umas coisas que a gente não entendia antigamente da saúde, né? Então, a minha matemática é muito simples. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito. Tá, vamos vacinar professores. Suponhamos que a gente vacine todos os professores. 100% dos professores, 100% dos gestores, enfim, dos funcionários, dos profissionais de educação como um todo, e os envolvidos. A gente está falando, repito, aí de 1.500, 2.000 pessoas. Eu bato na mesma tecla. 12.000 contagiam mais do que 2.000. Então, a gente tem 12.000 vetores transitando nas escolas, na cidade, nos ônibus, nas peruas, etc. E eu não vejo essa discussão. E é isso que me assusta. Vamos vacinar os professores. A gente já tem uma pressão muito grande para o retorno das aulas, inclusive tem municípios que já anunciaram dia 19 agora que estão retornando às aulas presenciais. Barueri é um deles. Então, assim, existe uma pressão. Vacinou a 47 mais, né, que é a idade dos professores que vão ser vacinados, a pressão vai aumentar mais ainda. E eu não vejo ninguém falando dessa turma gigante de pessoas, que são os alunos, que vão estar transitando. Isso é realmente uma coisa que me assusta demais. Demais, demais, demais. E aí eu vou dar um depoimento meu para vocês, que eu estive... Tá? Eu tenho 2 filhos, tá? Um está no município e um foi para o estado agora. E o estado começou as aulas há um tempo atrás. Parou agora, né? Mas tinha começado a aula presencial, né? E eu estive na escola. Foi facultativo, meu filho não foi, tá? Não foi. Mas eu estive na escola para tirar algumas dúvidas e eu andei pela escola
E eu falo para vocês, dentro de sala de aula é tranquilo. Um professor que cuidava de 30 alunos, cuida de 10 com máscara tranquilamente, com distanciamento. Então, assim, visualmente, não sou da saúde, mas me pareceu muito seguro. O problema, quando eu saí, eu fui no pátio, tinha um inspetor com máscara e face shield sentado, longe das crianças, e as crianças todas na mesa, um do lado do outro, sem máscara, com a máscara no queixo. Portão de entrada, molecada, todo mundo se cumprimentando sem máscara. Então, assim, volta às aulas, eu já falei isso na reunião do conselho e vou repetir aqui para vocês, volta às aulas não é abrir a porta da sala de aula, envolve muito mais do que simplesmente dentro, porque dentro da sala de aula é o menor dos problemas. Repito, quem cuidava de 30, cuida de 10 numa boa. O problema é o antes e o depois dessa abertura da porta da sala de aula, que é isso que eu sinto falta em todas as discussões que eu participo. Eu sinto falta dessa discussão específica. Como vai ser a condução, como vai ser a entrada, como vai ser esse controle no pátio, entendeu? Então, assim, são coisas que eu acho que faltam ser discutidas. Tá? Na minha opinião, não sei agora se a Andréa tem algo a acrescentar. Lembrando que quanto mais circulação, mais possibilidade de mutação de vírus, né? Novas cepas, e aí eu acho que vai ser aquela bola de neve e vai continuar aumentando, o pessoal não está pensando nisso. Com relação às escolas, eu vou dizer, pela minha experiência enquanto professora aqui na rede, nós não temos funcionários suficientes para ficar de olho o tempo todo nos alunos. E eles, como o Cássio disse, quando eles estão no momento de intervalo, o que quer que seja, mas a gente pode fazer uma nova logística, separar os intervalos, mesmo assim não tem quantidade suficiente de funcionário, nem de limpeza, nem de inspetoria. E outra, os alunos eles se aglomeram, é natural deles. O ser humano se aglomera, né? A gente sabe disso. Agora, com eles, né, na idade deles, tanto tempo fora da escola, a tendência é piorar. Eu vejo, antes, mesmo na normalidade, muitas vezes, durante o intervalo, eles iam lá, pegavam um prato só e comiam juntos, no mesmo prato, gente. Você acha que de uma hora para outra eles vão mudar isso daí? Depois de tanto tempo em casa? Né? E outra, o que a gente tem percebido, como o Alexandre falou, aumentou a mortalidade nessa idade dos mais jovens, só que a contaminação também, a gente está vendo muita criançadinha sendo contaminada. A gente acompanha aí noticiário, mesmo em São Roque, você olha ali a estatística, crianças de 7, 3, 4 anos, criança em idade escolar, e aí? Pode estar assintomático, mas ele é positivado, e aí vai para a escola, como é que fica? Então, assim, a minha preocupação maior é essa. Não adianta ter vacinação de professor, de funcionário, o aluno também precisa ser vacinado. Porque esse aluno circulando dentro de um ambiente escolar, mas tem 35% só, não importa, mas se tiver um contaminado assintomático, ele vai contaminar outros, e aí vai a bola de neve novamente, a pandemia não vai acabar, porque esse aluno leva para casa, aí um fica doente, cicrano fica doente, sabe? Eu conheço famílias inteiras que estão contaminadas. Então, assim, a preocupação não é somente vamos voltar, tem que voltar, mas tem uma série de cuidados que precisam ser pensados. Inclusive, como eu disse antes, vou repetir, nós não temos funcionários suficientes. Na escola onde eu trabalho, limpeza, uma escola que tem 3 períodos, né? Só que a gente tem pouquíssimos funcionários de limpeza, eram 4 funcionários para 3 períodos, sendo que 3 deles em grupo de risco. E aí? Como que a gente vai fazer a higienização do espaço? Né? Inspetor de alunos, a mesma coisa. A gente tinha uma inspetora de alunos que pegava praticamente período da tarde, metade do período da tarde e noite sozinha. Quer dizer, assim, é difícil porque a gente não tem funcionário para isso também. Né? Então, é muito complicado, gente. Eu particularmente, acho que para ter um retorno seguro, como diz o Alexandre, vai ter que seguir uma série de procedimentos aí que eu sei que são difíceis, mas a princípio eu acho que fica complicado para um retorno seguro às aulas. Bom, vocês acham... Posso fazer um adendo rapidinho? Desculpa te interromper. Só um adendo, daí eu passo a palavra.
Quando eu digo eu falei minha fala, é que eu quis dizer que eu acabei não falando aqui agora com a Andréia, ficou mais fácil de eu explicar. O que eu quero dizer assim, a volta às aulas, antes de pensar nela, tem muita coisa antes. É isso que eu quero dizer. Aí depois você vai pensar, calma lá, temos EPI nas escolas, precisa de limpeza. Eu acho que é muita coisa antes, é perua, é tudo que eu falei. Então tem muita coisa antes para resolver, para depois pensar realmente na segurança da escola. Eu acho que assim, a gente é uma escadinha, degrau por degrau. Primeiro vamos ver, tem condição, qual vai ser o problema na cidade. E aí eu vou só dar um exemplo bem rápido. Eu tenho aqui comigo o boletim de sábado e domingo do Covid de São Roque. Ó, sábado, 33 mulheres confirmadas com Covid. Das 33, eu te conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mulheres. Não, perdão, 7 mulheres não, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mulheres, exatamente. 7 mulheres acima de 60 anos. O resto tudo abaixo de 60 anos. E se você pegar os homens, 28 homens confirmados no sábado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também acima de 60 anos. Todos os outros abaixo de 60 anos. Ou seja, a gente tem essa preocupação a mais agora, que é a idade diminuiu. E a gente está colocando exatamente essa idade na rua. Tá? Desculpa te interromper. Diga lá, Paulinho. Não, você sabe a minha posição, eu concordo com vocês. Na verdade, eu acho que a gente devia estar desde do dia 7 em lockdown, mas infelizmente a gente está falando de uma situação de flexibilização quando, na verdade, os números eles estão mais alarmantes. E, de qualquer forma, eu acho difícil, a gente tem aí uma pressão gigantesca e perceptível, tanto aqui no município quanto fora, das escolas particulares para abrirem, uma pressão do governo do estado para abrir as escolas estaduais, e uma pressão, acredito que talvez dos pais, para que se abram as municipais. Eu acho muito difícil a gente conseguir fechar ou durante um período de tempo X, um grande período de tempo, as escolas estaduais e privadas. Acho que é possível, por exemplo, na fase vermelha, a gente ter a coerência de não abrir. Mas numa fase laranja, numa fase amarela, eu acho que é impossível a gente chegar nessa medida. Porém, eu acho sim possível que a gente adie um pouco mais essa abertura das escolas municipais. Por mais que toda hora se fique numa situação, não vamos abrir, e de repente já está discutindo uma abertura dessas escolas, de fato, que parece que a gente não consegue ter esse efetivo preparo para que tenha essa abertura de forma segura, sem aumentar o número de casos, sem aumentar a contaminação, e por mais que a gente discuta protocolo dentro dessas escolas, a gente, diferente das estaduais que já tem essa problemática que o Cássio mencionou, a gente está falando de crianças, então é realmente uma situação muito complicada. Acredito eu que a gente discutindo, chegando aqui numa conclusão, pode ser até consenso, da comissão de educação com o CME, que é a contrariedade à volta às aulas municipais, a gente também precisa pensar e discutir um pouco a situação do sistema, do sistema online, né, do ensino online, o ensino remoto, como vocês acharem melhor chamar. Eu sei que vocês, o CME, está acompanhando a implantação do sistema EAD da Soner, por exemplo, que está sendo testado em 3 escolas, né, se eu não me engano, é o Barão, o Tibério Justo e o Roque Verani. Cada um por um critério diferente, né? Acredito que o Tibério por ter mais alunos, o Barão porque ele tem EJA, ProEJA, ele tem acho que todos, né? Todas as qualificações de ensino, né? Todos os níveis de ensino. E não, não tem o infantil, né? Não tem infantil e não tem fundamental 1, Fundi 2 e EJA, né? Concomitante. Tem os 3. E o Roque Verani, ele tem, né? O infantil, é isso? Mas só para deixar claro, é uma sala, tá? Perdão, é uma série. Então, cada escola escolheu a sua. Então, não vai... O Barão tem o Fundi 2, o EAD, o Noturno, etc. Ou que seja o Roque Verani infantil, eles estão escolhendo uma série. Então, não necessariamente... Eu não sei qual foi essa escolha. Se a gente vai ter um infantil testando, um Fundi 1 e um Fundi 2, por exemplo. Em cada escola, um... Eu não sei como é que... Aí é uma escolha da escola. Deixaram disponível para a escola escolher. Eu imagino, né? Então, essa informação é nova para mim, mas eu imagino que eles queiram aos poucos expandir para as outras séries, né? Porque quando eles falaram para mim que escolheram, por exemplo, o Barão,
Eles falaram que foi por ter diversas modalidades, diversos níveis de ensino, né? E o Roque Verani também foi por isso. Então, eu até imaginei que estaria sendo testado em todos, isso até me surpreendeu um pouco. Mas, enfim, eu queria mesmo ouvir de vocês aí como está sendo feita essa implantação, o que vocês estão achando do sistema, as falhas, os aceitos, se é viável, e discutir o sistema EAD como um todo, né? Porque nesse horizonte aí de não, a gente não quer que volte às aulas, mas a gente precisa se apegar a alguma coisa como uma alternativa, né? De fato, o sistema EAD de como estava antes e como está hoje melhorou. Hoje os alunos estão tendo aula todo dia, mas eu acho que a gente precisa, aos poucos, tentar fazer com que esse sistema online consiga se aproximar ao máximo do que havia antes, sem ter aquela cobrança absurda também em cima disso. É porque não é bom nem para o professor, nem para o aluno, nem para o pai. É preciso chegar num ponto do meio. Mas é isso. Eu não sei se o Alexandre quer complementar aqui a questão, ou se eu passo direto para vocês. Fica à vontade, Alexandre. Eu ia perguntar também como que está correndo o sistema. Essa era a minha pergunta. Eu posso falar. Eu só falo antes, desculpa te interromper, porque como você é professor e você está dentro disso, aí você entra com a parte técnica. Só para passar rapidinho para vocês a minha opinião como pai de aluno, inclusive, tá? E, enfim, apesar de eu estar no CME e ter um pouco mais de conhecimento, talvez, do que alguns pais, hoje, por estar, mas eu tenho ainda a visão de pai de aluno. O sistema, obviamente, ele não está bom. E não vai ficar. Essa é uma realidade, não dá para você comparar nada com o presencial. Então, a gente precisa parar com essa comparação. Entendeu? Não vai ser igual. Então, a gente vai sim ter um déficit, tá? Isso é ok, tem pandemia, a gente tem que ser compreensível, entender tudo isso, beleza. Então, não dá para parar essa comparação. O segundo ponto a gente precisa, pelo menos, no mínimo, fazer o melhor que a gente puder. Tá? E não está sendo feito esse melhor. A gente já está passamos de um ano de pandemia e a coisa não andou. Tá? Faltou investimento, faltou tudo. Tá? Então, assim, o sistema EAD, na realidade, tudo bem, ensino à distância, caberia na semântica da palavra, mas o sistema EAD não é feito dessa maneira. Tá? Então, assim, minha opinião como pai de aluno falta realmente uma organização. Tá? É novo, a pandemia está ensinando uma vida que a gente não conhecia, a gente está aprendendo a viver de uma maneira diferente. Eu, como pai de aluno, eu sempre fui um pai participativo em relação aos meus filhos, mas eu não tinha tanta participação como eu estou tendo agora. Então, eu, como pai, eu estou tendo que aprender coisas que eu não precisava. Meu filho está tendo que aprender. Mas os professores também. Não é só um lado dessa moeda, tem os dois lados. Então, você tem professores que não são capacitados, professores que não sabem dar uma aula online. Da mesma maneira que o aluno não está acostumado, o professor também não. E aí eu vou condenar o professor por não saber dar essa aula online? Lógico que não, ele não sabe, ele está aprendendo também. Então, faltou realmente capacitação desses professores. Ou que seja, como no Estado, o Estado ele é feito num estúdio com professores específicos que sabem dar uma aula à distância em vídeo, e o professor do aluno ele fica somente para tirar dúvidas, para tirar as dúvidas pontuais, o próprio professor de sala de aula. Mas quem dá aula online são professores especializados em EAD. Então, assim, eu acho que é mais importante do que em relação a isso, especificamente, como pai de aluno, eu digo, é mais importante pensar no professor do que no aluno. Se eu não tiver um professor capacitado, sabendo ensinar esse aluno, não adianta nada o ensino à distância. Você entendeu? Então, eu acho que a gente se organizar. E quando a gente fala em ensino híbrido, o que é ensino híbrido? É outro ponto que a gente tem que entender. Entendeu? Então, assim, independente de qualquer coisa, a impressão que às vezes me dá vamos empurrando que daqui a pouco essa pandemia acaba, tudo volta ao normal. Não volta. Se a gente voltar ao ensino híbrido, a gente fala em 30%, e que na realidade na minha cabeça não seria nem chamado de ensino híbrido. Tá? Seria parcial online e parcial presencial. A gente vai ter o parcial online.
Então, de qualquer maneira, se as aulas voltarem dia 19, segunda-feira, a gente precisa do online funcionando, porque parte desses alunos vão estar em casa. Não vai voltar 100%. Entendeu? Então, precisa sim continuar. O investimento não vai mudar. Você precisa investir, seja no Soner, numa plataforma online, você precisa investir em capacitação desses professores. Você vai precisar investir nesses alunos que não têm acesso. Independente, se voltar às aulas, o investimento não vai mudar, vai piorar. Porque você vai ter agora voltar a gastar a grana no presencial e vai ter a grana do online. E a gente já devia estar pronto para isso. A gente teve prazo para isso. E não foi feito. Então, são coisas que a gente precisa entender. Porque o ensino híbrido, na realidade, na minha opinião, é uma soma. Eu tenho presencial e online. Eu tenho 100% dos alunos no presencial e 100% dos alunos no online trabalhando junto. Seja meio período aqui, meio período lá, ou complemento. Isso é o ensino híbrido. Eu estou aprendendo nas duas pontas. Quando a gente entrar, vai ser parcial. Não vai ser um ensino híbrido completo. Vai ser um ensino. Eu vou aprender parte em casa, parte na escola. Da mesma, entendeu? Então, assim, são coisas diferentes. Então, assim, precisamos investir sim. Não pode parar o investimento. E voltar do jeito que está. Você vai voltar ruim no presencial e ruim no online. Então, agora eu passo para a Andréia, porque ela vai falar a parte mais técnica para vocês. Desculpe aí falar demais. Bom, para começar, tanta coisa, eu vou só fazer uma parte aqui do jeito que as coisas estão, seguindo o que a OMS fala, a pandemia está longe de acabar, não está tão simples assim. Bom, o que acontece? Primeira coisa, com relação ao Soner, a escola ela teve a liberdade para escolher uma sala apenas para fazer esse teste, vamos dizer assim. No caso do Barão, que é onde eu trabalho, foi escolhido um 9º ano, né, que são alunos mais velhos, até porque os alunos também vão ter que ter esse acesso. Só que assim, eu participei da reunião, embora eu não dê aula para os 9º anos, participei para ver como é o processo, né? Tinha vaga, falei, vamos, assim, a gente pode ajudar alguns colegas também, que às vezes tem um certo, né, aquela coisa, vamos aprender junto, vamos ver vamos entender o sistema. O que me parece? O problema do Soner, ele, para alguns professores que não estão acostumados com tecnologia, essas coisas, eu penso que a plataforma vai ser complexa, tá? A gente tem problemas que a gente não consegue colocar vídeos, então isso esbarra, eu posso fazer um upload, deixar um link, mas eu não posso fazer um upload de vídeos. Material que é criação do professor, a gente tem o problema de direitos autorais, que todo o material vai estar exposto para todo mundo. Então, assim, tem uma série de coisas que eu acho que, particularmente o Soner, para tentar atender toda a rede num momento desse, eu particularmente acho que é inviável. E não é só posicionamento da Andréa, não. Alguns colegas meus em conversa, inclusive na própria reunião do CME, teve conselheiro que pensa da mesma forma. Na verdade, a gente precisa pensar numa outra maneira de estar atendendo esses alunos, né? Não é mistério para ninguém, o Paulinho tem parentes que são professores também. A gente tem um problema com relação ao atendimento online, que nós já tivemos invasão de aulas por terceiros. Então, o que seria viável nesse momento? Até uma sugestão que nós estávamos pensando. Por que não o Google for Education? Por que não assinar esse tipo? Porque assim a gente tem, vamos dizer assim, é mais segurança para o aluno, para o professor, para o pai de aluno. Teve pai de aluno, mãe de aluno que reclamou. Nossa, está tendo invasão. E outra, o professor está ali, ele tem que observar o chat, ele tem que explicar a matéria, ele tem que se virar ali para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, que fica complicado. Então, por uma questão de segurança, eu penso que a gente precisa pensar nisso daí, de uma forma das escolas até estarem adquirindo esse tipo de ferramenta, o município em si, que, como o Cássio disse, já deveria ter sido pensado há muito tempo, né? Porque o atendimento não está sendo... Eu, como professora, eu acho que o atendimento não está sendo o correto,
tá? O WhatsApp é muito complicado, nem sempre a gente consegue atender o aluno por WhatsApp. Você manda um áudio, você tenta explicar, não é a mesma coisa. Então, esse momento de interação online, para mim, enquanto professora, é importante, porque eu explico matéria ali. Eu não estou só tirando dúvida, eu estou explicando. Ah, é diferente de eu estar na sala de aula? Completamente. Não vai ser igual. E penso que não vai ser tão cedo igual, né? Só que a gente precisa ter mais segurança. A gente precisa ter essa forma de que eu consiga atender esse meu aluno, e não só esses que participam, porque tem muitos que não tá chegando a internet em casa. Ele não tem ferramenta para acessar uma internet. Né? Ah, vai entregar a apostila. Como? Precisa ter esse material. Mas como é feita a entrega? Só que tem muitos que não vão na escola retirar também, a gente sabe disso. Agora, vão levar na casa? Como é que vai ser? Então, tem uma série de coisas que precisam ser pensadas, né, com relação a isso. Mas, assim, com relação ao Soner, eu acho que, para, assim, de imediato, para uma rede inteira, não é viável. Porque ele é bem piloto mesmo, tá? É um projeto piloto, e o que eu senti nesse primeiro momento dos meus colegas tentando postar atividade, por mais que o rapaz tire dúvidas lá, esqueci o nome, acho que é Júlio, o rapaz que é responsável, ele ajuda tudo, mas o sistema não comporta, não vai, trava. E eu não sei, nós temos que pensar em outras estratégias. Ah, desculpa, mas é que eu fico tão danada da vida que a gente pensa que um ano se passou e não foi feito nada, gente. São coisas que, para mim, eu penso que são inadmissíveis. Cadê o investimento? Não teve uma formação. O caso fala assim, o professor está aprendendo. Realmente, muitos professores não têm esse feeling, esse jeito para trabalhar com tecnologias, né? Então, não tem nem obrigação de saber, então ele também está aprendendo. Outros gostam, estão acostumados, não se sentem até confortáveis com isso. Mas está complicado, gente. Nós precisamos pensar. E o que foi feito nesse ano? Nós cobramos, nós estamos cobrando o tempo todo. E nada foi feito. Bom, pelo que eu entendi, né, o horizonte de que o Soner poderia estar habilitado para nos auxiliar nesse momento no sistema de educação online é bem pequeno. E eu não sei, vocês acham que Primeiro, eu tenho uma dúvida. É uma dúvida até que acho que você, André, pode me esclarecer. Nesse momento, existe algum material didático para a rede? As escolas têm os livros didáticos, né? Mas eu vou dizer, pelo Fundi 2, não vieram em quantidades suficientes. Pelo menos o tempo que nós estávamos na escola, eu vou falar pela minha disciplina, pela minha área de conhecimento, teve aluno que não havia recebido o livro isso ano passado, que não veio em quantidade suficiente. Então, para o Fundamental 2, não só em inglês, mas em outras áreas também, houve esse problema. Não recebemos livros em quantidade suficiente, então não dá para disponibilizar para todos os alunos esse material didático. Então, tudo, pelo menos muitas coisas eu fazia o material próprio, e aí que eu vou entrar no mérito da questão. Eu produzo meu material, aí eu jogo para o Soner, e cadê meu direito autoral? Então, tem umas coisas assim que... Você vai falar assim, não é questão de egoísmo, é questão de professor pesquisador. A partir do momento que ele cria o material, ele tem essa questão do direito autoral. Então, o outro vai lá, copia, sei lá, vai citar? A gente não sabe se vai citar. Não é uma reclamação só da Andréia, eu estou falando de uma maneira geral que isso surgiu na reunião. Aliás, foi uma outra professora que acabou falando junto comigo a respeito disso. Então, muitas coisas nós temos que produzir esse material mesmo. No Soner, esse material ele é postado para toda a rede ou seria só para a sua sala? Não, o problema é que não é esse, é que ele fica disponível para todo mundo, para a rede inteira, porque como ele tem que ser disponibilizado para o gestor observar, fazer avaliação e uma série de coisas, quem entrar lá, a escola X vai ter acesso ao material do professor da escola Y, e assim vai. Então, fica tudo muito à disposição. Não é uma coisa que você tenha, que é específico para uma escola em si. O material fica todo disponível.
A partir do momento que você faz o upload, você coloca esse material lá para o coordenador, o outro gestor ter o acesso, fica disponível para toda a rede, entendeu? E, assim, uma série de dificuldades que eu vi, que teve professor que tentou colocar o material lá e não ia, não salvava, o professor perdeu o que colocou nesse teste. Isso porque nós estamos falando de uma sala que estava como no projeto aí como piloto. Imagine se fosse uma escola inteira, uma rede inteira, entendeu? Desculpa aqui que telefone tocando. Então, é complicado. Eu acho que para uma rede inteira, esse projeto do Soner vai ficar inviável, Paulinho. Para vocês aí do CME, mas eu acho que ficou claro, mas eu quero confirmar mesmo a pergunta. É mais interessante abandonar o teste do Soner EAD e contratar uma plataforma como o Google for Education ou Microsoft Teams? Eu posso dar minha opinião? Posso falar primeiro enquanto técnico? Pode. Deixa só para eu... Paulinho, eu penso assim, o Soner, ele pode ser levado a cabo, mas não para um projeto que seja para uso imediato para uma rede inteira. Então, a gente precisaria ter essa segunda alternativa. Tá? O Soner, se ele tivesse sido pensado ano passado, possivelmente hoje a gente poderia estar usando. Mas uma coisa que eles querem fazer, começaram um mês atrás, para que seja implantado e que funcione para uma rede inteira em 2 meses, eu particularmente acho que é impossível, pelo que eu vi. Entendeu? E pelo que eu conheço do sistema, dos colegas, das reclamações que eu tenho ouvido, tá? É isso. Eu vou dar a minha opinião, até porque eu sou da área de TI, né? Então, assim, a minha opinião é muito simples. Eu acho que essa discussão ela é necessária. Eu acho que a implantação do próprio Soner é necessária, enfim, essa implantação. O que eu acho que a gente está atrasado, só. Isso tinha que estar sendo discutido ano passado. Eu acho que sim, o município tem que ter sua plataforma, só que a gente não pode ficar parado. Então, acho que a gente tem que trabalhar contrate uma que esteja funcionando, um Teams, que a gente já sabe que tem muitas escolas particulares utilizando e funciona. Em paralelo, vai fazendo investimento local. Não dá para você... Se a gente tivesse assim, gente, olha, em 2023 vamos ter uma pandemia. A gente se prepara. A gente está dentro dela. Então, põe para funcionar com Teams da vida e investe no local para que, quando acabar a pandemia, o ensino híbrido vai continuar. É uma nova realidade. A gente vai chegar na escola, a gente vai ter novos professores, novos alunos. Não são os mesmos que estão voltando. Os professores que pararam lá não vão voltar os mesmos. Os alunos que voltaram lá não vão voltar. É tudo novo. Então, assim, a gente tem que, sim, eu acho que é importantíssimo o município ter sua plataforma. E acho que assim, a gente tem, atrasado ou não, a gente, de certa forma, tem tempo, sim, para isso, tá? Para fazer isso daí, mas, em paralelo, você tem que ter alguma coisa já funcionando. Que não seja o nosso, terceiriza, até o nosso tá bom, aí manda bala. Tá? Eu queria só falar uma coisa. Com relação ao Teams, é uma plataforma boa, só que para a nossa realidade, questão de maquinário, essas coisas, eu penso que ainda também pode ser que complique um pouco. Eu sei porque eu uso por uma outra realidade e às vezes ele dá problema. Se a pessoa não conhece muito bem, não tem uma afinidade com a máquina, vamos dizer assim, eu penso que pode ser que cause alguns problemas também. Então, desculpa, não estou fazendo apologia, não é nada disso, mas eu acho que para um primeiro momento, se a gente tem uma ferramenta Google mais fácil de utilizar, seria o mais viável de momento. A gente sabe que tem escolas particulares que usam Teams também, tudo, mas pode ser que o aluno não consiga utilizar, tá? Por isso que eu estou falando, não é questão só professor, mas eu estou pensando na realidade do aluno, tá? Por experiência. Deixa eu fazer uma colocação, Paulinho. Eu quero fazer uma colocação aqui, que escutei os dois. A Andrea falou do problema, primeiramente,
do professor se habituar com o Soner. Também ela falou dos direitos autorais dos professores. Eu quero perguntar para o Cássio e para você também, Andréa, o problema está só nos professores? Os alunos teriam condições de se envolver com esse programa? Eles teriam algum tipo de dificuldade? A minha ideia é o seguinte, como o Cássio falou, e se contratasse uma empresa que desse essas aulas com pessoas gabaritadas, treinadas, desse as aulas, tanto de todas as matérias, e os professores passariam a fazer as correções ou tirar as dúvidas dos alunos. É uma alternativa para a gente continuar com esse Soner, uma alternativa para que os professores não tenham problema na confecção das aulas. Os professores passariam a fazer as correções e os ensinamentos online, ou por qualquer outro tipo de meio, e os alunos, acho que teria maior capacidade de aprender com pessoas treinadas em determinadas matérias. Seria isso possível? O que vocês acham? Quem fala primeiro? Não, eu vou só falar que porque assim, eu acho que assim, a gente poderia até talvez capacitar alguns professores da própria rede para isso, para fazer isso, porque aí você entraria no problema de qual é o conteúdo. Mas se você pegar o ano passado, por exemplo, os professores eles faziam era para a rede toda. Então, professora de eu vou dar um exemplo de inglês. O inglês era feito pelos coordenadores. Eu não me lembro agora, a Andréa vai lembrar, mas era para a rede inteira a mesma atividade. Absurdo. Para a rede inteira. Era ideal? Não era ideal? Não é esse o ponto que eu quero. Mas se você capacitar um professor de inglês e vocês chegarem a uma matéria, a um conteúdo que seja por todos os sextos anos, entendeu? Você chegou, um professor só faz a videoaula e o seu professor de sala de aula dá esse suporte. Eu acho que esse é um investimento mais barato. Se você vai capacitar só alguns professores, um de cada matéria, para cada série, para fazer, sai mais barato. É matemática. Simples e pura. Tá? É ideal? Não. Óbvio que não. Ideal é o presencial. Mas eu acho que pode ser uma opção. Eu acho que assim, eu concordo com o que o André falou, mas eu acho que eu vou bater também na mesma tecla. Não abandone o Soner. Eu acho que a gente precisa dessa plataforma sim, e precisa ir informática, você vai testando. Então, você vai ter uma aula, depois você vai ter uma escola, vai fazendo o teste até você conseguir migrar. Porque a gente não pode abandonar os alunos enquanto a gente vai fazendo. Eu só vou fazer um comentário, porque surgiu, tá? E se não me falha a memória, posso estar errado, mas foi até a própria associação que colocou que seria discriminatório a aula online porque tem alunos que não podem. Desculpa até ser frio, né, em relação a isso, mas você só sabe que existe discriminação no momento que ela existe. Você não consegue prever uma discriminação. Então, sim, a gente precisa discriminar para poder saber quem é o discriminado. Senão eu nunca vou saber quem é essa pessoa. Então, eu até falei lá no começo, dá aula online, joga aula online para todo mundo da rede. A gente tem 12 mil alunos. Se eu descobrir que desses 12 mil, 6 mil, metade não tem acesso, o meu problema diminuiu de 12 para 6. Então, infelizmente, para eu saber quem é o discriminado, eu preciso discriminar. E depois que eu discriminei, eu vou fazer exatamente o contrário. Eu vou discriminar o que tem acesso, porque eu vou dar mais atenção para o que não tem. Eu vou olhar para aquele e falar, esse eu preciso ir até a casa dele, esse eu preciso levar o material, ou esse eu preciso dar um chip porque não tem. Você entendeu? Então, assim, no primeiro momento eu tenho que discriminar para saber quem é ele, para depois poder dar uma atenção especial para ele. Então, a gente precisa parar um pouquinho com essa coisa de, não pode. Não, a gente precisa descobrir quem é quem. E a gente não sabe, a gente até hoje não tem informação de quem realmente não tem acesso. A gente não sabe. Já passou um ano. Tá? Olha, eu vou discordar de alguns pontos aqui, sabe? Esse negócio de contratar uma empresa para fazer ou capacitar uma parte de professores, eu particularmente não concordo. Eu acho que nós estamos num momento que o professor ele tem que assumir a responsabilidade dele. Então, seria mais fácil investir em alguma coisa, fazer com que o próprio professor trabalhe com o aluno dele,
porque daí cria essa questão do vínculo, que todo mundo fica falando, mas tem que ter vínculo, não sei o que. Se você tem um outro professor fazendo aula em EAD, eu particularmente não gosto. O ano passado, esse negócio de padronização foi muito complicado, tá? Os alunos reclamavam, eu recebi reclamação de pai, recebi reclamação de aluno, que eles reclamavam, nossa, professora, mas essa coisa você já ensinou há não sei quanto tempo. Então, se por mais que tenha uma discussão, a gente sabe que sempre vai surgir algum probleminha. Eu gosto de ter esse contato com os meus alunos. Então, eu penso que é preferível nós investirmos em uma outra forma, de fazer com que nós tenhamos essa chance de estar com eles, mesmo que virtualmente, ou mais para frente de maneira híbrida, não importa, mas do que você gastar um dinheiro a mais, contratar uma empresa para fazer videoaula, para fazer não sei o que, ou então usar as mídias do Estado, que aí é uma outra coisa, porque daí já tem pronto, você não precisa ficar investindo da maneira um dinheiro que poderia estar sendo utilizado para a melhoria das escolas e outras coisas mais. Porque a gente está vendo que tem tanta coisa a ser feita, né, até em termos estruturais, que o investimento seria complicado. E outra, o Soner ele existe. Então, poderia dar continuidade a esse Soner, para que mais para frente ele esteja redondinho, funcione muito bem, para que atenda toda a rede, né? Mas eu acho que contratar uma empresa X para fazer isso, o dinheiro pode ser melhor investido em outras coisas, porque tem muita coisa faltando. Bom, eu acredito aqui, eu acho que até para a gente finalizar essa questão, eu acredito que então seria necessário se fazer realmente, acho que a comissão pode encaminhar isso, Alexandre, concordar de se fazer a adoção de alguma plataforma de educação online enquanto o Soner está em teste. Eu não sei, até queria conversar com a Andréia de novo, por causa do meu desconhecimento da questão, se a plataforma do Google que ela fala é o Google Meeting, com o Google Classroom, Google Forms, essas plataformas, ou existe alguma plataforma do Google que seja, assim, realmente uma plataforma de educação que tenha essas plataformas juntas, assim? Porque eu vou dizer por que eu tenho essa questão pelo Microsoft Teams. Eu entendo o que você falou e realmente é verdade. Eu usei já o Microsoft Teams, ele é muito pesado e eu não tenho um celular ruim, eu tenho um celular padrão. E ainda assim eu achei ele pesado. Ele era difícil de abrir, os arquivos ele exigia uma certa questão do sistema. Não acho que nem a adaptação para o aluno seja em relação a usar a plataforma, que ele vai aprender a usar facilmente, mas eu acho que a possibilidade dele ter acesso a ela realmente vai ser complicado. Mas ainda assim, eu acho ela mais interessante, por exemplo, do que o Forms ou o Google Meeting sendo usado juntos, porque ela em si já tem todas essas características. E aí, para mim, a primeiro momento eu pensei que seria mais fácil para o aluno baixar um único aplicativo ou adotar uma única plataforma do que ficar refém de várias outros aplicativos, plataformas aí que o Google disponibiliza. E seria até mais fácil se fosse realmente essa questão do Google, porque o Google disponibiliza de graça até o presente momento e o Google e o Microsoft Teams não, ele cobra. Mas eu não sei se seria isso que você estava falando, André, ou se existe alguma outra plataforma. Dentro do Google, Paulinho, tem uma parte que é paga, mas tem uma parte gratuita. Agora é tanta coisa, tanta informação que eu não vou. Mas o Google for Education ele tem uma série de coisas que você pode utilizar, a questão de você ter a segurança, tudo. Nós discutimos, inclusive, isso num HTPC. Vai de pesquisar melhor e fazer. O Teams, como eu disse, é muito pesado. Em relação a responder já o Alexandre também, que na hora eu falei e eu me esqueci, a questão do Soner também tem um problema do acesso, que o responsável ele vai ter que acessar, ele vai ter que ter uma conta no portal do cidadão. Então, são detalhes que vão ter que ser observados e que, para um primeiro momento, para uma rede toda é complicada. E o Teams é isso, eu tenho alunos de faculdade que tem dificuldade. Agora, a gente pensa numa criança de 12 anos, né? E isso que eu acho que pega, vamos dizer assim, para usar o Teams. Então, se a gente tem a possibilidade de usar uma mais simples, seria melhor.
Você falou do Google Forms, o Google Forms tem hora que dá alguns probleminhas, dependendo da atividade, você também não consegue disponibilizar da maneira que você quer, mas dá para se utilizar, né? Tranquilamente, ou deixar as atividades como estão sendo feitas, de ter ali postadas, mas o problema é a questão da interação, entendeu? O que me preocupa mais é essa interação professor-aluno, que a gente precisa ter isso. E eu penso que o WhatsApp ele não é o suficiente para isso, né? Só que também para a gente ter essa interação online, a gente tem a questão da segurança. Foi uma das coisas que nós tratamos, inclusive, numa reunião do conselho. Acho que foi na última reunião, né, Cássio? Foi na última ou na penúltima, uma dessas que um dos conselheiros até levou, que falou, acho que foi na penúltima, tá? Tem só para falar, o Google for Education é o concorrente do Teams, né? Tem essa plataforma do Google, sim, existe. Legal, eu não sabia disso. Mas uma coisa, só para completar o comentário dela, da Andrea, que é o seguinte, independente, por exemplo, você pegar o próprio Google Meet, o Zoom, vocês usam o Zoom aqui, você tem uma versão paga e uma versão gratuita. E óbvio que a versão paga te dá muito mais recurso. É natural. Isso não precisa ser nenhum expert. E a prefeitura está usando o gratuito. Então, assim, por exemplo, uma reclamação de professores é que aluno abre o microfone e sai falando, interrompe a aula. A versão paga, o professor controla o microfone. E é um investimento, se eu não me engano, é coisa de 20 e poucos reais. Cada escola poderia até pagar o seu. Então, assim, a impressão que dá é que tá faltando vontade, ou está fazendo as coxas. A impressão que me dá, porque pô, R$24, gente, por escola, a gente está falando de 50 escolas, faz a conta. É nada. Para ter uma versão paga de um. Se você pegar o For Education inteiro, repito, minha opinião, não é igual presencial. Vamos parar com essa comparação. Não é. Mas, gente, é uma ferramenta barata, pronta. Está pronto. Vai ser ideal? Não, mas está pronto. Não pagam. Então, assim, incomoda. Você fala, pô, gente, estão realmente lutando por educação? Eu acho que não. Até porque a educação, pelo menos para nós, enquanto professores, desculpa, Paulinho, mas eu preciso só complementar, não foi feito nada, nem informação para professores. Passamos um ano e não teve nada. André, alguém de nós, eu não lembro você, a gente tem informação de algum investimento de tecnologia na educação? Eu não me lembro, você lembra? Não, inclusive nós pedimos para que se fizesse, voltasse aquele núcleo de tecnologia, Soner, né? Não, só o Soner agora, mas em um ano não foi feito nada. Não tem investimento. Não, e outra, se a gente for ver o que foi colocado no Plano Municipal de Educação, teve uma revisão, agora não vou me lembrar que ano foi feito, mas, gente, nós não estamos tendo nada. Tem uma série de coisas que nós estamos cobrando enquanto conselho e nada foi feito. Em vários setores, tá? Não só necessariamente com relação à formação do professor, a gente tem o problema do AEE, já que é para colocar. Tem uma série de fatores que, se a gente for elencar aqui, a gente passa o ano falando. Eu só queria complementar o que o Cássio falou. É tão barato assim? É R$24 por escola? Por ano? Isso? Acho que é mensal, né? Eu estou falando só do Google Meet. Estou falando só do Google Meet, tá? Mensal. Mensal, mas falando R$24 por mês, por uma escola, não é... É um investimento para você ter uma plataforma online. É nada. Desculpe, é nada. É só você ver o que assim, o único investimento que foi feito até agora, que eu vi, quer dizer, que eu não vi, mas que a gente sabe, é o Soner. E eu te garanto que é muito mais que isso. Por uma coisa que não está funcionando. Eu acho que precisa continuar esse investimento, sim. Isso eu vou bater. A gente precisa fazer investimento da plataforma daqui. Mas a gente tem plataforma barata que está aí. Mas só lembrando aqui, o Soner, né, ele é uma plataforma que foi, se eu não me engano, licitada pela prefeitura para que se faça serviço de tecnologia em toda a prefeitura.
E aí, nesse momento, eles estão utilizando a Soner para fazer uma plataforma digital, mas isso não tem custo para a prefeitura, até onde eu sei. Mas, enfim, eu acho que assim, só para a gente recapitular aqui e poder Mas já tem avançar. o custo, desculpa, Paulinho, mas já teve o custo na questão licitatória. E até isso funcionar demanda tempo, né? Sim, mas licitou isso há muito tempo, né? O Soner está aí há muito tempo. Ele não foi uma questão de investimento da pandemia Não. ou da educação, foi relacionado à tecnologia e está sendo usado. Mas eu entendi o ponto. Então, se não tem investimento, então temos zero investimento. O Soner foi investido lá atrás, então, para a pandemia, zero investimento. Pior ainda a situação. Financeiramente falando, sim. É assustador. Mas eu acho que seja viável, sim. Só para a gente recapitular aqui, a gente tem aqui algumas questões, né? Em relação à comissão que foi feita para discutir a volta às aulas, é necessário, além das falhas do processo eleitoral em si, a inclusão de pais e alunos, ela também se faz necessária, segundo nossa discussão aqui. Não foi divulgado e muitas vezes é colocada a dúvida da existência de um plano sobre educação na pandemia ou sobre volta às aulas. Existe uma falha de capacitação, existe uma ausência de material didático para os professores utilizarem como suporte e uma dificuldade do Soner de se colocar esses materiais, de se colocar vídeo, o que nos leva a discutir, enquanto isso, uma outra plataforma, enquanto o Soner, que é um sistema que começou do zero, no sentido de EAD, para estar sendo utilizado. Bom, aqui eu acho que a gente entende que é necessário, que contrate-se, então, uma plataforma de educação à distância para se estabelecer na rede municipal como um todo, que junto a essa plataforma, após a sua contratação e definir qual vai ser essa plataforma, que se disponibilize alguma formação para os professores aprenderem a usar a plataforma, e assim ela poder ser introduzida na rede, isso já com uma certa urgência. Acho até que seria mais relevante e necessário que se fizesse uma contratação emergencial, até pelo prazo da questão, mas isso é uma coisa do executivo. Cabe a nós aqui defender só a necessidade. E, enfim, eu não sei como a gente conseguiria contemplar de alguma forma o material didático, se existe a possibilidade da rede fazer com que esse material que faltou para alguns alunos chegue, ou que se contrate também o material didático, que se adquira, que se compre. Mas, de qualquer forma, eu acho que o que a gente chega na conclusão nesse momento é a necessidade de contratação de uma plataforma, a necessidade de formar os professores para usarem essa plataforma, identificar os alunos que têm dificuldade de acesso à internet, a partir daí imaginar alguma solução para que eles possam também ser inclusos no sistema online aí da prefeitura. Eu acho que até o momento foi isso que a gente discutiu, e vou perguntar para o Alexandre se a gente está de acordo em relação às diretrizes aí. Vou só fazer um comentário antes. Isso a gente discutiu sem a parte de EPIs, de tudo, porque estão lá. Isso tudo só falando da sala de aula, tá? Tem a outra parte que a gente não discutiu, que eu também acho que é importante que seja pensado. Nos que estão indo na escola, que sejam gestores, funcionários que estão indo, EPI, máscara, álcool gel, enfim, tem que pensar em tudo isso. Cássio, seu microfone fechou, hein? Não sei o que aconteceu. Isso na conta, que vamos ter aí todo esse material para esse retorno, para os que estão lá, enfim, tá? Que isso eu acho que é importante também chegar em algum momento vai ter que chegar nessa discussão. Lembrando que a gente falou também que nós temos a dificuldade de funcionários, né? Que a gente precisa ter uma quantidade para limpeza, para vários outros setores ali que a gente sabe que não tem. Eu tô numa. Eu tô fazendo uma indicação, e também pensando numa série de ações que giram em torno disso, na verdade, que é sobre essa máscara que eu estou usando, que é a máscara PFF2. Existem algumas variantes que chegaram no Brasil em que falam que a máscara de pano, por exemplo, ela já não tem mais a eficácia, né? E antes mesmo já se falava que junto à máscara de pano tinha que se usar uma outra máscara, então aquela questão de usar duas máscaras. E recentemente, né, surgiu um movimento aí, que é Todos pela PFF2, né? Na verdade, PFF2 para todos. E esse movimento ele vem colocando em debate que essas máscaras aqui, que normalmente é direcionada para profissional da saúde ou material de construção, esse tipo de obra,
deveria ser disponibilizado para a população. E, recentemente, a deputada da Rede, né, do meu partido, a Marinello, ela fez uma indicação para o governo do estado disponibilizar essas máscaras para todos os professores da rede. E eu comecei a adotar essa bandeira no sentido de que acho que a prefeitura deveria disponibilizar essas máscaras para todos os funcionários públicos, e também acho que a gente deveria cobrar o uso dessas máscaras e a disponibilização delas pelos patrões, assim, das escolas privadas e do comércio. Eu, por exemplo, nessa máscara aqui que eu estou usando, eu paguei R$ 2,50. Imagino quando você compra rodo, né? O quanto fica o negócio. Realmente é uma coisa acessível, uma coisa barata e que pode salvar vidas. Ela tem cerca de 95% de eficácia. Ela protege não só quem está usando, aliás, nem só quem tá, porque normalmente a máscara de pano ela não protege exatamente você, né? Ela protege a outra pessoa caso você esteja contaminado. Essa não, ela te protege também. Então, ela tem uma eficácia maior nesse sentido. Eu acho que ela tinha que ser pensada mais nesse sentido de popularizada. Além do álcool gel, que é necessário, de praxe, mas os estudos novos eles estão até mostrando que a própria questão de detecção de rua, álcool gel, ele tem uma falha nesse sentido, porque o vírus ele se propaga pelo ar, e a chance de você se contaminar por estar perto de alguma pessoa que está com o vírus pelo próprio ar, a falta de circulação é muito maior do que você se contaminar, por exemplo, pelo fato de tocar num objeto que tem gotículas salivares, porque não é exatamente por aí que o vírus está agindo mais, né? Se é que um dia já agiu dessa forma. E eu acho que nesse sentido a gente tem que começar a bater. Eu não sei se para a educação, né, a gente não está no horizonte que as aulas têm que voltar nas municipais, mas nas estaduais e privadas elas já estão voltando, né? E é uma preocupação de todos nós, né? Porque são pessoas que podem estar se contaminando outras pessoas. Vocês mesmos já ressaltaram isso várias vezes, né? A educação ela está envolvida com todos os outros setores, assim, do nosso município. Então, essa questão, acho que a gente pode até incluir isso também, não sei. Mas é isso, sobre essa questão de EPI. Eu não sei, a gente tinha até o momento da distribuição dos kit merendas, aquela discussão que gerou em torno dos EPIs, né? É, enfim, eu acho que é uma coisa mais básica, assim, do que a nossa discussão rendeu até aqui. Só fazer um comentário. A gente hoje, eu não sei se isso é uma lei, tá? Eu posso estar falando besteira aqui, vocês depois me corrijam ou não. Mas os postos de saúde distribuem preservativo, de graça. Por que não pensar em fazer uma distribuição de máscara de graça? Que seja no kit merenda mandar uma máscara por aluno, ou de repente começar em algum momento, pensar realmente em distribuição de máscara gratuita. Por que não? Logística e estrutura para isso já existe. Basta dizer, a gente distribui preservativo de graça. Não sei, não sei se isso é possível, se isso de repente seria vocês levarem isso, enfim. Não, Mas é uma coisa que tem que ser pensada. super possível. Vamos supor, São Roque tem 95 mil habitantes, né, Alexandre? 95 mil. A gente arredondar para 100 mil. Vamos supor que cada máscara custe para a prefeitura R$ 2,50. Imagina o crédito orçamentário que tem que se abrir para fazer uma compra dessa é muito baixo. Então, e assim, claro que essa máscara aqui teria que ser 3 por pessoa. Então, faz vezes 3, mas ainda assim, né? Então, eu acho que aos poucos, né? A minha ideia, particularmente, é aos poucos você. Porque não seriam 2,50 para 100 mil máscaras, né? Essa máscara dura uma semana, né? Uma semana. Ela, na verdade, ela é indicada para que se usasse um dia. E fala que ela não precisa lavar. Na verdade, se você troca ela de 6 em 6 meses, por exemplo, mas você usa ela durante um dia, aí você deixa ela 3 dias parada, que ela automaticamente vai fazer o processo, o vírus ele não vai estar mais presente. Então, o correto é que você tenha 3 máscaras dessa. Então, você marca os dias da semana que você usa e aí automaticamente elas vão se renovando. É isso que estão indicando. Para profissional da saúde, não. O profissional da saúde realmente tem que usar uma máscara dessa por dia ou por semana, não sei. E aí a validade dela é menor, mas no nosso caso, as pesquisas estão indicando isso. Eu acho que é super viável. Mas, enfim, a gente tem outra pauta aqui, e aí realmente é uma questão de esclarecer mesmo para a comissão entender como está acontecendo, que é essa questão, né? O CME, até o presente momento, ele se fazia por meio, tradicionalmente, de uma indicação. A eleição ela ocorria pela indicação, se eu não me engano, dos conselheiros anteriores aos novos conselheiros, o prefeito nomeava, e eu sei que o CME
ele, desde que assumiu, está disposto a fazer uma alteração nessa legislação para que torne essa eleição de forma mais direta, né, mais democrática. E a gente queria entender como é que está esse processo, como que a gente pode auxiliar. Até foi um questionamento que foi levantado na última reunião, e aí a gente queria trazer esse tema para ser discutido aqui. Eu cumprimento a Scarlett também, que chegou. E é isso. Eu preciso entender exatamente o que você precisa saber, o que você quer saber. Porque realmente houve sim um problema. Eu posso até dar uma resumida aqui na história para vocês entenderem como chegamos a esse ponto. Eu só preciso entender mais ou menos o que você quer para eu poder, enfim, te esclarecer. Não, de fato, eu acho que é interessante. Tudo bem, vamos lá. Eu queria saber, na verdade, a gente queria saber como que está esse processo aí da elaboração de uma mudança na estruturação do conselho, se isso está sendo discutido entre vocês, como está a discussão, como vocês, até o presente momento, como vocês estão levantando essa questão, vocês acham que pode ficar, como está esse debate, vocês acham que existe uma previsão para que chegue essa alteração no estatuto, é esse tipo de coisa que a gente queria saber, até porque é uma coisa que está sendo questionada mesmo, e a gente está aqui só nesse caráter realmente de entender como está funcionando as coisas. Tá, discussão não estamos mais em discussão sobre isso, porque é uma discussão encerrada para o CME. Tá? Por quê? Porque a gente já fez. A gente já fez a alteração, já fizemos a discussão, foi uma discussão longa, cansativa, mas fizemos a discussão, mandamos a alteração de lei para o jurídico ano passado. Esse ano já fiz 2 ofícios cobrando, porque que acontece? A gente tem que fazer essa alteração, tá? Da lei. Então, ela não é alteração do... Você usou o termo agora aqui? Me fugiu. É lei mesmo, tá? Não é estatuto. Não, a gente tem que fazer a alteração da lei. Interno. O nosso é regimento interno. Não, a gente tem a lei. Eu tenho uma não, lei. Sim, é que você falou estatuto, não. Nós temos a lei e nós temos o regimento interno, né? Sim, é que o Paulinho usou o termo estatuto. Então, assim, é lei. Então, a lei é uma coisinha um pouco mais complicada. O regimento interno, eu altero, voto entre os conselheiros, está resolvido. Nós temos hoje um código de ética e conduta no Conselho Municipal, que os conselheiros, nós elaboramos, os conselheiros votaram, está em andamento, está funcionando. Agora, a lei eu não posso fazer. A lei depende de vocês. A Câmara precisa aprovar essa lei. Então, como é que foi feito? A gente manda a alteração de lei para o jurídico, já mandamos ano passado. O jurídico cria o projeto de lei para ser enviado para a Câmara. Esse ano eu já cobrei 2 vezes do jurídico e não obtive resposta. Então, assim, eu estou cobrando o jurídico, a lei está pronta, inclusive a nossa alteração de lei está no próprio site do Conselho Municipal de Educação. Então, está lá para todo mundo ver quais são, como a gente quer que funcione a partir de agora, tá? Essa eleição. Então é isso, a gente está na realidade assim, você perguntou, está em discussão? Não mais, já acabamos a discussão, a gente está esperando que a coisa funcione, que vá para vocês, que seja feito o projeto de lei pelo jurídico e envie para vocês. Então é isso, repito, eu tenho 2 ofícios que estão no site, inclusive com a cobrança do posicionamento do jurídico, e até agora não obtivemos resposta de nenhum dos 2. Só esclarecendo, eu tenho quase certeza que esse projeto nunca chegou aqui, né? Essa lei deve estar realmente no jurídico da prefeitura ainda. Eu acho que a comissão pode mandar um ofício cobrando, e realmente eu agradeço, eu não tinha conhecimento sobre essa questão. Eu sabia que a lei existia, porque eu tenho essas conversas com você aí de WhatsApp, né? Mas aqui a gente está no espaço da comissão, eu sabia que vocês estavam já discutindo, inclusive eu fiz essa ressalva de que vocês já estavam à frente dessa pauta quando isso foi cobrado na outra reunião. Mas é bom que a gente tenha oficialmente essa questão e a comissão agora vai passar a cobrar também que essa lei seja enviada para a Câmara e acho que a gente consegue finalizar uma boa parte desse assunto. Só para te colocar, até não sei se você quer dados mais precisos, tá? 21, 20, alterações aprovadas pelos conselheiros, tá? Ofício 27 de 2020, tá? Isso está no site do CME.
Opa, eu sem querer fechei aqui, me perdoe. Tá, é o ofício 27/2020. Rapidinho já entro aqui, já te passo até a data específica, para ficar mais fácil para vocês. Ó. Cadê o ofício? Vamos lá, rapidinho. Aqui, ó, 27. Foi do dia 5 de novembro de 2020. Foi enviado esse ofício para o jurídico. Tá? Então, aí fica, para ficar clara a data que a gente enviou, e até agora não saiu. E a gente está cobrando. Posso só fazer uma parte? Lembrando que nós temos 3 advogados no Conselho Municipal de Educação, né? Que eles, a parte jurídica, eles já deram uma verificada. Não, eu imagino que realmente o problema não seja na questão jurídica mesmo, né? Acho que talvez uma falta de agilidade que o processo burocrático tem. A gente vai cobrar isso oficialmente via ofício. Eu também vou dar uma conversada no jurídico, porque realmente imagina a pilha de documento e processo e projeto que o jurídico tem para encaminhar, e às vezes essas coisas acontecem, mas vamos tentar fazer com que isso chegue, essa agilidade aconteça. É isso. Eu não tenho mais nada para acrescentar aqui, eu não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa. Eu só vou fazer uma colocação em relação à lei. Eu entendo quando você fala que tem muita coisa lá. Eu acho que até agora, em época de pandemia, as coisas estão indo até mais rápido. Eu não tenho mais nada que declarar, só queria colocar no meio das nossas perguntas aí da comissão, quanto que foi o valor do Soner? Quanto que foi pago pelo programa? Eu não sei se a gente consegue incluir isso na comissão. Porque eu não... Então, que não foi para a área da educação, né? Essa que é a minha questão. Eu acho que não deve ter vindo, Paulinho, porque é o que você falou, o Soner inicialmente não era para educação, ele começou lá atrás, então aí estão incluindo, talvez por isso, porque ele inicialmente não era uma coisa específica de educação, né? Mas eu acho que sim, Alexandre, acho que a gente podia perguntar, de repente, para reforçar essa questão, né? A prefeitura gastou alguma coisa com o sistema EAD da Soner, como se deu essa adesão da parte educacional ao Soner, e ver o que a gente consegue. É um sistema que a prefeitura usa para tecnologia, agora eles estão abrindo um sistema de EAD, como se fosse um Microsoft Teams. Eu só queria completar o que eu estava falando, você falou da lei, eu entendo que tem muita coisa lá na mesa do pessoal, que o negócio está complicado, a gente está num momento difícil, mas assim, é aquela coisa, para você ver aí, o governo federal falou que precisa mudar o Fundeb. Ele passou na frente de todo mundo. A gente precisa mudar o conselho. Este ano já vem esse mandato de conselheiro. Se essa lei não estiver alterada, o prefeito vai ter que indicar, não vai ter eleição. Então a gente precisa mudar essa lei. Não é o governo federal que está mandando, é a gente, é o próprio município. E é uma coisa que eu costumo dizer, quando a gente teve a grande, longa discussão, enfim, foi feito, foi Ministério Público, o CME foi denunciado, foi feito live com deputado para falar mal do CME, enfim, causaram em relação ao CME na cidade, e viraram para mim e falaram assim, isso é uma coisa que eu faço questão de falar e deixar gravado aqui. Falaram, você acha que o CME é seu? Eu falei, sim, o CME é meu. O CME é seu, o CME é do Paulinho, está como Cláudio, eu não sei o nome da moça que está aqui, é do Alexandre, é da Andréia. O CME é do município, ele é nosso. Aí eu até usei a metáfora assim, você tem a televisão na sua casa, você não toma cuidado com ela, você não cuida dela para ela não estragar? Vamos cuidar do CME. O CME, sim, ele é nosso, ele é do município, ele regula, sim, a educação do município e cabe a nós, munícipes, cuidar do que é nosso. E a gente não está cuidando. Literalmente. Está aí. Vamos levando. A gente está com uma lei de 98, 97, se não me engano, 98. Vamos mudar. Então, assim, é urgente, sim. Por mais que não seja o governo federal que está mandando, eu acho que eu acho que é até mais grave, porque somos nós, donos da casa, que estamos mandando e não estamos fazendo.
O que vem de fora a gente faz, o que vem de dentro a gente não faz. Então, assim, a gente precisa, sim, priorizar um pouquinho e fazer um CME forte, um CME que regule, que cobre, que fiscalize, que faça a sua função. E hoje a gente não tem. Então, acho que a gente precisava realmente tomar esse cuidado e entender, sim, que ele é nosso e cabe a gente cuidar dele. Posso só fazer uma parte? Os outros conselhos, por exemplo, quando aconteceu essa forma, nós estamos sabendo que o próprio Conselho de Alimentação também tinha essa questão, que foi feita da mesma forma como ocorreu a eleição do CME. Eu acho que nenhum dos conselhos tem uma regra de uma eleição em si, de um processo eleitoral. Né? E, aliás, o CME, o ano passado, pediu uma auditoria em todos os conselhos, nós fomos ignorados. Cássio está aí, ele sabe, não sei se ele vai lembrar a data que foi feita isso. Acho que metade do ano passado, logo que teve essa discussão, mas nos ignoraram, nem resposta nós obtivemos, que foi oficializado. Nenhum conselho tem, tá? Nenhum conselho tem, nem o Fundeb agora que veio federal, não tem a regra da eleição. De eleição. Não. Então, por exemplo, assim, o que tá, eu, pelo menos, a eleição do Fundeb atual, eu não concordo com ela, que foi feita para esse novo conselho. Eu achei ela uma eleição extremamente bizarra. A pessoa se candidata para ir num... É porque é estranho, né? Como ela foi feita. Não sei se eles Posso só fazer um comentário? Eu não sei se eu entendi errado, mas parece que o pessoal vai lá, se cadastra, só que ela vai lá, ela pode votar, ela se cadastra para participar, mas ela não precisa ser candidata, ela vai lá para votar em outra pessoa. Então, é uma regra também que não... Essa vocês falam em relação à comissão da... Não, Fundeb, o conselho do Fundeb mesmo. Que vai acontecer agora. Isso em relação aos professores. A todos os segmentos, né? Pelo que eu estou sabendo. Porque só os segmentos são eleição. Os que são indicados, por exemplo, Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar indica, e não é eleição. Mas os que são, professor, pai de aluno, aí sim teria que ser eleição. Só que não tem a regra dessa eleição. E como foi feito, que eu acho que está bem errado. Porque, só para explicar para vocês como é que foi feito, foi mandado um link, falou assim, gente, quem quiser participar da eleição, se cadastre. Ou seja, se você quer votar, você tem que estar cadastrado, senão você não vai votar. Ou seja, quem quer ser eleito e quem quer votar tem que se cadastrar. Não, gente. Quem quer votar, a votação é livre, votação dos pares. Todos os professores têm que ter o direito de votar. Eu acho que você se inscreve se você quer ser candidato. O candidato tem que ser inscrito, mas votação você vai proibir. Pois, você é professor do infantil, você vota no professor infantil. Você precisa se cadastrar para votar. E aí é o que acontece em São Roque. Junta-se uma panelinha que se cadastra para votar em uma pessoa específica. Não, abre para a rede, para todos votarem. Gente, votação, entra lá e fala o nome. Seja online, entra e fala o nome. Só que você está limitando a quem quer votar. Desculpe, para mim não é democrático. E parece que não tinha nem para pai de aluno, né? Eu escutei umas reclamações aí que parece que não conseguiria nem tentar se cadastrar, uma coisa assim. Pai de aluno, não. Então, mesmo assim, está errado. Então, a gente já vai começar um negócio errado, na minha opinião. Então, assim, a nova lei do conselho que a gente colocou lá, não sei se chegou a ver, eu até tinha te comentado contigo, Paulinho, que a gente colocou lá, não sei se chegou a dar uma lida. Mas a gente colocou lá. Na realidade, sim, a gente limitou a quantidade de candidatos, porque eu acho que isso é normal em qualquer eleição, apesar de para vocês. Não é qualquer um, você tem que ir lá se filiar, isso falando de política, você tem que se filiar a um partido, tem que se inscrever. Então, não é qualquer um que entra, qualquer um pode, mas não é qualquer um que entra. Você tem que ter uma regra ali. Então, a gente fez a nossa regra. Para não ter muitos candidatos, a gente tem que limitar, senão vira uma bagunça, vira uma eleição zoneada. Eu posso ter até 1.200 candidatos, eu tenho 1.200 professores. Seria uma coisa meio insana. Cada escola manda seu representante, faz uma eleição interna, manda seu representante. Então, eu vou ter no máximo 50 candidatos. Né? Um por escola, ou que seja. Aí sim, Funde 1, vota no Funde 1. Todos os professores da rede vão votar naquele... Eu vou votar no da minha escola, eu vou votar no outro que eu acho melhor. Aí cada um vai dizer o porquê está lá e vão votar em quem quiser. Você manda os representantes e dali a rede inteira tem que ter o direito de votar. Você não pode limitar.
Porque, afinal de contas, um conselho representa a rede toda. Enfim, então tá lá, e a gente está tentando fazer realmente dessa maneira, que eu acho que é o que deve ser feito. Eu sou o cara que eu acredito em gestão democrática e eu acho que tem que ser. Não, perfeito. Eu agradeço o esclarecimento de vocês aí. E a gente aqui na comissão passa então a cobrar o jurídico, a prefeitura que encaminha essa lei para que a gente possa votar. Perfeito. Alexandre, você quer destacar alguma coisa? Então eu vou Ah, aqui. só fazer um comentário, se você quiser cobrar também, o Fundeb ele vê a alteração do governo federal, porque vem de cima, né? O Fundeb é de cima. Mas o CAI, que é da alimentação, e o CME, eles são municipais. O CAI, eu não sei honestamente como é que está a lei do CAI, a gente podia, já que está mexendo no Fundeb via federal, e a gente já está querendo mexer no... Por que não já colocar o CAI nesse balaio e mexer em toda a educação? Porque a eleição do CAI, ela é feita como foi feita a última do CME. É anterior, né? Do decreto do prefeito. Depois teve o rolo, aí mudou, cancelou a eleição. Os atuais conselheiros votam nos futuros. O CAI até então é assim. E também está errado. Mas, Imagina Cássio, vocês, vereadores, só uma... votarem nos próximos. Mas Não só faz uma sentido. coisa, mas até o que nós comentamos agora com relação a essa eleição do Fundeb também precisa ser verificada por vocês, porque também está incoerente, né? Eu não sei, né? A gente pode verificar essa questão, não vejo problema porque não verificar a questão da eleição do Fundeb. Eu só não sei se foi irregular, né? Talvez seja um método de eleição que a gente considere equivocado, né? Mas vamos verificar essa questão, sim. Vamos levantar. Tentem juntar o CAI nesse balaio para a gente dar uma olhada na lei do CAI e tentar também melhorar. Se eu não me engano, acho que a gente pode provocar o CAI nesse sentido, mas a lei tem que sair do conselho, né? Claro. Então, mas é isso, eu acho que a gente tem que provocar o CAI nesse sentido, sim, perfeito. O CAI e essa questão do conselho do Fundeb. Gente, para mim não tem mais nada a ser tratado aqui. Para vocês tem alguma coisa? Só gostaria de deixar claro para todos aqueles que contestam, o CME não está irregular, só isso, tá? Porque eu sei que muita gente fica falando, nós escutamos isso, inclusive em reunião, né, Cássio? Pessoal falando que o conselho está irregular. Não, nós sabemos que não está irregular, que a lei permitiu com que o prefeito anterior fizesse o decreto de nomeação a partir do que foi feita a eleição dentro do conselho. Não, perfeito. Obrigado a presença da Andréia, do Cássio aí, representantes do Conselho Municipal de Educação. Agradeço a presença do Alexandre. Obrigado. Agradeço a presença da Scarlett, do Cláudio, que estava aqui também, do Renato. A gente encerra a reunião da comissão agora às 10h43. Fechado. Gente, obrigado a vocês. O conselho fica à disposição de qualquer um de vocês para quando vocês precisarem. É só, enfim, ligar, entrar em contato. Eu tenho colocado para os vereadores, eu não tenho o telefone de todos, o WhatsApp, mas eu sempre mando para vocês a reunião. Não é obrigatório, mas eu faço questão de mandar. Se puderem participar, vai. Se não puder, não tem problema. As atas estão no site, tá? A gente tem a nossa abinha lá do Conselho Municipal no site da Prefeitura, tudo transparente. Então, a gente tem ofício, tem as atas de reunião, a gente tem os pareceres do CME, tá tudo lá. E eu vou te pedir só uma parte antes de encerrar, que nós, do Conselho, você mesmo disse aqui que o departamento fez lá o plano de educação que ninguém viu, esse plano. O CME fez o plano de educação, tá? E eu entrego ele hoje. Eu vou formalizar essa entrega desse plano de educação, tanto para vocês da comissão, quanto para o departamento. Tá? O nosso plano de possível retorno às aulas, de como a gente acha que deve ser feito. Foi uma discussão longa no CME, porque não é uma coisa tão simples, é uma coisa grande. Então, eu vou entregar para vocês hoje na Câmara, tá? Vou protocolar aí com vocês, para que vocês tenham essa cópia em mão, para os vereadores da comissão, tá? E para o departamento. Então, o plano de educação do Conselho, sim, foi feito e sim será entregue ainda hoje. Eu tinha colocado essa data para poder divulgar aqui para vocês e aí fazer essa entrega. Maravilha, Tá obrigado, Cássio. Obrigado.
Eu só vou Eu acho pedir que para o pode até Cássio, auxiliar vocês, inclusive, com as nossas ideias de um curso de retorno, vocês vão ter aí um pouquinho da cabeça do CME para vocês somarem as ideias de vocês. só vou pedir para o Cássio, o dia que houver a reunião, se ele puder me ligar um pouquinho antes, porque às vezes a gente não olha, não tem o hábito de olhar toda hora o WhatsApp. Então, se ele puder dar um toquinho uma meia hora antes, aí eu me programo. A próxima acho que é um sábado, Alexandre, eu só não vou lembrar agora a data de cabeça. É, dia 8. Não, dia Não. 24. Dia 8, dia 24. Dia 24, né? Dia 8 foi. Dia 24 às 9 da manhã. Vai ser a próxima reunião, que é um sábado. A gente está também tentando no conselho fazer reuniões em horários à noite, sábado, exatamente para não atrapalhar os professores nas suas aulas online, etc. Porque o CME ele dá licença ao professor, né? Então o professor pode faltar. E aí a gente, por ser um momento mais pandemia e tal, etc., a gente está evitando o máximo possível prejudicar os alunos. Então a gente está fazendo em dias e horários diferenciados. Legal. O Estado não libera, parece. Nem o Estado, nem as particulares. Mas é isso então, gente. Maravilha. Muito obrigado pela presença de vocês, pela contribuição. A gente vai informando vocês nessa nossa questão, essas metas que a gente definiu, o andamento delas ao longo da semana aí, tá bom? Obrigado, viu? Maravilha. Obrigado. Ótima semana a todos. Ótima semana aí. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Boa semana.